Eu quero começar aqui, se me permitir, falar Claro. justamente de Corinthians e Fluminense, porque olha, a gente falou, né? A gente vê as coletivas do Luxemburgo e fica tentando entender em que mundo, que jogo o Luxemburgo viu, em que mundo ele está vivendo, se é uma realidade paralela, sabe como é? Multiverso está muito em voga aí, né? Vários filmes de multiverso. E o Luxemburgo deve estar viajando entre as dimensões, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente não sabe o que está acontecendo com o Luxemburgo. Mas ele falou que o time está melhorando e você começa a olhar os números do Corinthians com o Luxemburgo, não é muito bem nesse esquema, não, tá? Vamos começar pelo menos com o duelo histórico, né? Esse jogo vai acontecer no domingo, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, jogo na Arena Corinthians, em Itaquera. Confronto muito equilibrado, historicamente, 119 jogos, 42 vitórias do Corinthians, 43 vitórias do Fluminense. São 34 empates, então o Corinthians vem vencendo em 35,3%, Fluminense 36,1%, empates 28,6%, muito equilibrado mesmo. Uma média de 2,6 gols por jogo, com 156 gols para o Corinthians, 153 para o Fluminense. Até no saldo de gols está ali, ó, bem equilibrado mesmo. E 2,6 gols por partida é uma média bem interessante, né? Uma média que imagina aí um jogo bom. Acho que para o nível do futebol, né? 2,5 gols por partida é muito interessante. Pelo Brasileirão, são 24 vitórias para cada lado, 19 empates, né? 73 gols do Corinthians, 69 do Fluminense, mostrando equilíbrio. Nesse recorte de Campeonato Brasileiro, fica muito interessante você olhar que cada um venceu 24. Agora, vamos ver quem sai em vantagem, né? Lembrando que no ano passado, o Fluminense venceu os 2 jogos pelo Brasileirão, né? Inclusive venceu na Arena. Na Arena Corinthians, palco do jogo, né? Neoquímica Arena, tem 12 jogos até aqui, 7 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 vitórias do Fluminense, inclusive o último jogo, o último duelo no Brasileirão do ano passado, 2-0 o Fluminense com 2 gols do Cano. Os jogos na Arena, o Corinthians marcou 19 vezes e sofreu 8 gols. Então tem uma grande vantagem do Corinthians jogando em seu estádio. A Arena Corinthians, que é um estádio que tem fortalecido muito, né, a relação ali com a torcida. O Corinthians leva essa vantagem. Talvez seja o principal jogador do Corinthians hoje em dia, jogar em casa, ter a público ao seu lado. No ano passado, você bem disse, Farol, tivemos grandes jogos, né? Foram 4 duelos entre Corinthians e Fluminense, são times que não se enfrentam lá desde o fim do Rio São Paulo, não se enfrentam mais do que 2 vezes por ano, às vezes rola um encontro a mais, 2 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil. 4-0 para o Fluminense no Maracanã, no turno do Brasileiro ano passado. Mas a gente vai lembrar que o Corinthians jogou com um time reserva, tinha um duelo importante contra o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores, então colocou o time reserva, levou de 4-0, tinha um monte de desfalque, até jogou contra o Boca cheio de desfalque também, e conseguiu a classificação, então esse 4-0 ficou menos sentido. 2-2 na primeira semifinal da Copa do Brasil, jogando também no Maracanã. Aí 2 jogos seguidos em Itaquera, Corinthians fez 3-0 em Itaquera no segundo jogo, Fluminense fez 2-0 no retorno do Campeonato Brasileiro. O Cano, nesses jogos todos, marcou 4 gols. Todos eles nas partidas pelo Brasileiro. Então, 2 gols no Rio, 2 gols em São Paulo. A posse de bola, porque essa é a situação, né? É um time que ama a posse de bola, que é o time do Fernando Diniz, e um time que não gosta dessa posse de bola e parece que tem gostado cada vez mais, né, de ficar com ela. 58% de posse de bola para o Fluminense jogando noturno, lá no Maracanã. 65% na partida de ida pela Copa do Brasil. 63% pela partida de volta, mesmo jogando em Itaquera. Quem ficou com a bola foi o Fluminense. Eu lembro que até os 2 gols do Corinthians saíram ali nos acréscimos já do segundo tempo. E o Corinthians fez um placar que foi até um pouco mentiroso, 3-0. E no jogo do retorno do Brasileirão, 53% de posse de bola. Característica até aí normal, porque trata-se de quem? De Diniz. Diniz quer ter a bola nos pés. Mas o Corinthians de luxo é cada vez menos, viu, Faraó? Eu sei que eu tô falando bastante aqui, mas aqui os dados são muito interessantes. São muito interessantes se você olhar aqui. Vamos colocar a tela já para mostrar aqui, ó. Estreia contra o Del Valle, derrota por 2-1 jogando na Arena Corinthians. Foi o único jogo com mais posse de bola do Corinthians do Luxemburgo. 53%, 18 chutes a gol, 6 no alvo.
O Del Valle deu 10 chutes, acertou 4 no alvo, venceu o jogo por 2-1. Empate em 1-1 com Fortaleza, jogando em casa, 49% de posse de bola. 21 chutes, 8 no alvo, levou 16, permitiu muitos chutes do adversário. Contra o Botafogo foi um atropelo, 47% de posse de bolas apenas para o Corinthians, 53% para o Botafogo, 12 chutes a gol do Corinthians, 4 no alvo, levou 16, 6 no alvo. Empate em 1-1 com o São Paulo, e esse jogo aqui acho que foi uma virada de chavinha, porque foi a primeira entrevista que o Luxemburgo deu lá, assim, não, o importante era não perder, e nós não perdemos. Corinthians teve 34% de posse de bola, 7 chutes a gol, 3 no alvo apenas, levou 7, 1 no alvo, empate 1-1, ficou por isso aí. Contra o Atlético, no Mineirão, o Corinthians simplesmente não quis ter a bola, né? Jogando no Mineirão, primeira partida, tem até o jogo de volta na próxima semana pela Copa do Brasil, 25% só de posse de bola para o Corinthians. 3 chutes a gol, nenhum no alvo, levou 21, sendo 8 no alvo. Então o 3-0 ficou até um barato, vamos dizer assim. Contra o Flamengo, 35%, mas aí foi um jogo até bom do Corinthians, 15 chutes a gol, tinha a chance de sair com a vitória. É um Flamengo que tem permitido isso, né? O Corinthians poderia ter saído com a vitória, 3 no alvo, levou 10 chutes, 3 no alvo, um deles entrou lá no finalzinho. E contra o Argentino Júnior no meio de semana, empate em 0-0, jogando na Argentina, só 39% de posse de bola, 4 chutes, nenhum no alvo, tá? Nenhum. O Corinthians não conseguiu acertar uma bola no alvo. Então, desses jogos todos do Luxemburgo, 2 partidas que o Corinthians não teve um chute na reta, tá? Tudo bem. Contra o Argentinos, primeiro jogo que não leva gol. Ótimo, tá evoluindo, ó. Levou 3, levou 1, não levou nenhum. Ótimo. Mas também nesses 3 jogos não marcou nenhum gol. Cara, eu acho que o Lucha, assim, olhando os dados, né, você percebe que tava tendo um pouco mais de posse, e no primeiro jogo que abdicou mesmo, que foi contra o São Paulo, foi um jogo que foi um resultado favorável. E parece que isso realmente fez o Lucha falar, cara, acho que é o caminho. O pior jogo de todos contra o Galo, né? É uma posse que aí você não pode também chegar nesse limite, né? Eu acho que 30%, 35% já é muito baixo. Você ir para 25%, meu, não, assim, só um milagre para você sair com um placar favorável, ainda mais um time que tem um ataque tão forte quanto o Atlético Mineiro. Tá aí o resultado, foi 3-0, né? Eu acho que quanto a gente nos Júniors, não teve nenhum chute no alvo, mas teve uma chance muito clara, que foi a do Murilo, né? Que Sim. ele chapa ali no primeiro tempo. O Corinthians até acho que tinha mais posse antes do Paulinho machucar, né? Quando o Paulinho machucou, parece que o time sofreu um baque ali emocional, acabou se perdendo um pouco em campo, e a partir de então começou a tomar um baile para mim, pelo menos na minha opinião, do Argentino Júnior. Inclusive até quando estava com um a Mesmo com um a mais, né? mais, né? Isso. Essa parte Mesmo foi, com um a mais, né? foi meio vergonhosa, assim, digamos até, porque, cara, tava com um a mais e parecia que o Argentino Júnior tinha um a mais. A questão física parece que pegou de novo, né? A gente sabe que trocou o preparador físico agora no meio do ano, né? Ele tá há pouco tempo, jogo atrás de jogo, não dá tempo de ter uma preparação física, realmente é difícil a gente cobrar nesse momento, mas é algo que a gente pode cobrar do começo do ano, né? Se no começo do ano tivesse sido feito direito essa parte, a gente não estaria falando mal até agora, no meio do ano, da questão física do Corinthians. Eu acho que o Lucha tá tentando achar a primeira vitória de qualquer jeito. Agora, se der tudo isso posse de bola pro Diniz, tipo assim, se o Corinthians jogar para ter 30%, 35% contra o Diniz, vai ter uns 25% de novo, igual contra o Galo, porque o Diniz já é um time que tem mais posse de bola do que normalmente as equipes permitem. Se o Corinthians permitir, cara, a gente vai ver quase um Manchester City da vida ali, pressionando o jogo inteiro. É o que você falou, né? O jogo pelo menos é na arena, a torcida tá empurrando, a torcida tá abraçando. O Lucha pediu 10 jogos para a torcida, né? A torcida tem dado, tá acabando já os 10 jogos do Lucha, né? Aliás, Já foram só 8, para já foram 7, aliás. já foram 7. É óbvio que o primeiro ali, pô, ele nem tinha treinado, né? Se eu Sim. sou Lucha, eu vou falar, não, são 10 a partir do momento que eu pedi, né? O Corinthians precisa achar uma vitória contra um time grande, seria ótimo contra o Fluminense, contra um time que é muito bom, mas vem de 2 derrotas, né? Querendo ou não, perdeu 1-0 o Botafogo, perdeu 1-0 pro The Strongest, era lá na altitude, mas assim, o Fábio fez muitas defesas, esse 1-0 saiu barato pro Fluminense ali, teve uma chance com o Kennedy ali, que achou um lance bom no primeiro tempo, depois não teve mais nada, né? A altitude a gente releva, mas contra o Botafogo também não foi um jogo muito bom, e é isso, se o Corinthians achar essa vitória, é um renascimento do Lucha ali, né, contra um adversário grande,
E é um sinal de alerta para o Fluminense, que vai chegar já ali na sua terceira derrota seguida, né? Chegando numa época do É, ano que começa as coisas a se resolver, né? podendo até ponderar que contra o Strongest foi na altitude, com o time reserva, tá pensando, tem jogo contra o Flamengo no meio de semana, mas pode mudar bastante, né? A partir da quinta-feira pela Copa do Brasil, só que pode mudar bastante esse panorama que a gente tinha. O Fluminense sendo o time da badalação, o time que todo mundo gosta de ver, mas pode chegar nesse ponto. A certeza que eu tenho aqui é que o Fluminense vai ter mais posse de bola e eu acredito que vai chutar muito mais a gol, né? O Corinthians tem levado aqui pelo menos 10 chutes a gol contra o São Paulo, só que foi pouco. O time do São Paulo também não tinha um ataque tão, não tem um ataque tão poderoso ainda, né? E fez só 7 chutes, mas em todos os outros jogos levou pelo menos 10 finalizações contrárias, né? E, por outro lado, chutando muito pouco. Exceção feita contra o Flamengo, que é um time que tem permitido muito mais. Mas contra São Paulo, contra o Atlético, contra o Argentinos, foram 7 contra o São Paulo, 3 contra o Atlético, 3 contra o Argentino, 4 contra os Argentinos, e eu acho que vai ser um jogo de poucas finalizações do Corinthians. O Corinthians, para mim, mais uma vez, pelo que o Luxemburgo tem discutido, vai tentar fazer essa tática reativa, né? Deixa a posse de bola com outro time e vai lá e tenta acertar um lance pontual, né? E consegue uma vitória. Tem bastante discussão, por exemplo, com o Vitor Guedes, que fala lá bastante: a posse de bola não importa nada. Mas quando você tem a posse de bola, tá mais perto de você marcar, né? E é menor a chance do outro marcar. Essa é a importância. Ficar sem a posse e ainda não marcar gols de forma nenhuma, como tem sido esse time do Corinthians, aí é uma situação complicada. Eu vejo um favoritismo para essa equipe do Fluminense, mesmo jogando em Itaquera. Acho que o Corinthians vai, de novo, no pensamento do Luxemburgo, tentar jogar, não pelo empate, pelo 1-0. Mas o Fluminense, por todo o retrospecto recente dele, eu acho que vem um pouquinho mais forte. Tem um palpite? Cara, Putz. É difícil eu gosto de palpitar, deixar, viu? eu gosto de deixar pesar, eu gosto de deixar pesar. Eu acho que o Cano vai marcar um gol. O Ah, Cano, então. que eu falei, no Brasileirão foram 2 gols lá, 4 gols no total. Tá precisando fazer gol, tá precisando dar uma agitada. Eu acho que o Cano vai acabar deixando dele. Cara, eu acho que dá Fluminense, sinceramente, velho, mas não sei, vai ser jogo duro pro Fluminense. Eu acho que o problema, a questão da posse de bola, o Vitor Guedes acha isso, eu acho que ele tem o direito de achar isso, mas aí ele Claro. se encaixa mais nos times que são mais letais, né? O Corinthians, a gente vê aí 7 jogos, tem 3 gols, então, tipo assim, tem tido chances e não tem guardado. Então, o Corinthians tá o oposto de letal, né? Acho que quando o time tá bem estruturado para contra-ataque, Mourinho faz muito isso, tem todo o direito, é uma maneira de você ver o futebol e tá certo de querer tentar encaixar uma coisa ou outra. Mas acho que o Corinthians não tá tendo, né, essa letalidade, esses contra-ataques rápidos. Tem tido algumas chances até claras, mas que não tem virado. É lógico, a partir do momento, a partir de amanhã, pode começar a virar tudo e entrar tudo. Futebol é de fases, de repente tem uma virada, mas não é o que a gente consegue trazer aqui nas estatísticas, pelo menos por enquanto, né? Pessoal aí também no chat falando, o Só, Wilson só falou, uma Lucha é um coisinha. treinador paralelo, mais ou menos por aí, né? Só um destaquezinho. Só um destaque. Semana passada a gente colocou numa fria o Yuri Alberto e ele foi pior ainda, né? Uhum. O jogo contra o Flamengo do Yuri Alberto foi assim, lamentável, ruim demais mesmo. Como eu Desculpa te falei, a gente interromper. acertou muita coisa aqui nesse programa, velho. Se o pessoal for esperto, vai ficar de olho, porque a gente falou de uma fria, acertamos, e realmente o Yuri, cara, eu acho que tem até uns corintianos já exagerando, falando que o Yuri enganou os torcedores, enganou o É, Corinthians. Eu acho que o pessoal exagera. O Yuri Alberto tem futebol, já mostrou em muitos momentos um futebol muito bom, mas é atacante, cara. Atacante quando tá na fase ruim, realmente é meio complicado. O único jogo que deu certo foi o jogo que ele começou na reserva, né? Que foi o que o Lucha falou, que ia botar ele na reserva para poupar, mas daí ele entrou, fez o gol e agora ele é titular sempre. Não sei, eu não sou técnico para decidir, mas realmente não sei o que pode fazer aí o Lucha para superar essa fase do Yuri Alberto, né? Tem que botar para jogar, mas quando joga tá indo mal. Se botar no banco, pode ser que o cara leve pro lado ruim, né? Fique desmotivado. É complicado, até. Pô, trabalho de treinador a gente fica falando aqui, parece que é fácil, mas passa longe de ser fácil, viu?